Bom dia, turma. Aqui quem fala com vocês é o professor Jonas. Mais uma vez teremos uma aula de matemática. Nosso conteúdo de hoje é comparando frações. Muito bem. Então vamos dar início falando sobre comparação de frações. Comparação de frações significa estabelecer uma regra de igualdade ou desigualdade entre eles. Para entender melhor como devemos comparar frações, vamos analisar aqui algumas dessas situações. A primeira situação: quando os denominadores são iguais. Imagine duas frações que possuem o mesmo denominador. Lembrando que o denominador é sempre o número que aparece na parte de baixo de uma fração. Então perceba que você tem 2/5 e 4/5. São frações com denominadores iguais. Como podemos comparar essas frações? Bem, é muito simples. Nós podemos apenas olhar para os numeradores e notar qual deles é maior. Veja só, na fração 2/5 e 4/5, notamos que 4 é maior que 2. Então, 4/5 é maior que 2/5. Sempre que tivermos frações com os mesmos denominadores, podemos concluir que aquela que tiver o maior numerador será a fração maior. Muito bem, então, continuando, vamos ver agora a segunda situação. Na segunda situação, que iremos destacar agora, nós teremos denominadores diferentes. Como fazemos para determinar qual delas é maior ou menor, se os denominadores forem distintos? Bem, nesse caso, devemos realizar operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Por exemplo, 5/6 e 8/3. Note que as frações dadas possuem denominador 6 e 3, respectivamente. Vamos multiplicar os membros da primeira fração por 3 e multiplicar os membros da segunda fração por 6. Qual é a finalidade de fazer essa multiplicação? Muito simples. A finalidade é encontrar denominadores iguais. Veja só, ao multiplicar a fração 5/6 por 3, obtemos 5 vezes 3, que dá 15, e 6 vezes 3, que dá 18. Ao multiplicar a fração 8/3 por 6, obtemos 8 vezes 6, que dá 48, e 3 vezes 6, que dá 18. Então nós obtemos assim duas frações com denominadores iguais. E aí fica fácil para determinar qual delas é maior. Basta analisar das duas frações qual delas possui o maior numerador. Nesse caso vai ser o 48. 48 é maior do que 15. Portanto, 8/3 é maior que 5/6. Então, esse é o segundo método para se comparar frações quando elas possuem denominadores diferentes. Mas também existem outras situações para fazer comparação de frações, quando elas representam, por exemplo, partes de um todo. Veja só, nós temos aqui dois discos, um dividido ao meio, então uma parte do disco representa a metade dele, ou seja, 1/2, e nós temos outro disco dividido em 4 partes. Então, uma partezinha pintada representa 1/4. Se observarmos bem, nós podemos perceber que 1/2 é igual a 1/4 mais 1/4. Ou seja, 1/2 é igual a 2/4. Vamos entender melhor. Note que no primeiro disco, que foi dividido ao meio, nós notamos que uma parte dele representa 2 partes do outro, ou seja, 1/2 de um é 2/4 do outro. Então, dessa forma, nós podemos concluir o seguinte, que nós temos a fração 1/4 mais 1/4, que irá corresponder a 2/4, conforme podemos observar nesse outro disco. Nós temos aqui um disco dividido em 4 partes. Notamos que ao pintar 2 dessas partes, nós temos a mesma coisa que 1/2 do disco inicial que nós fizemos a análise.
Então nós podemos também comparar frações fazendo desta forma. Vamos agora para outro exemplo. Considere agora o disco A vale 1/3 e o disco B vale 1/6, ou seja, o disco A foi dividido em 3 partes iguais e o disco B foi dividido em 6 partes iguais. Mas o que é que nós podemos perceber? Notamos que uma parte do disco B ela não é suficiente para cobrir uma parte do disco A. Isso significa dizer o quê? Que uma parte do disco A é bem maior do que uma parte do disco B. Então, se uma parte do disco A representa 1/3 e uma parte do disco B representa 1/6, podemos concluir que 1/3 é maior do que 1/6. Então, essa é outra forma que podemos fazer para comparar frações. Basta analisar o tamanho de cada uma e, a partir daí, comparar se é correspondente ao tamanho da outra. Qual é a conclusão que podemos chegar? Quanto maior é a parte do todo, no caso, menor é o denominador da fração que representa. Por exemplo, 1/2 representa, aliás, 1/2 é maior do que 1/3, que é maior do que 1/4, que é maior do que 1/6, que é maior do que 1/8. Percebemos nessa relação que se eu tenho um disco e eu divido ele em 2 partes iguais, então esse 1/2, uma parte 1/2 vai ser bem maior do que 1/3, que vai ser já dividido em 3 partes iguais. Por sua vez, 1/3 vai ser maior que 1/4, pois estarei dividindo o todo em 4 partes iguais, e assim sucessivamente. A outra conclusão é que quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração unitária que a representa. Veja só, 1/8 é menor que 1/6, que é menor que 1/4, que é menor que 1/3, que por sua vez é menor que 1/2. Então, só para ilustrar, se tivermos uma pizza de 8 fatias dividida igualmente, nós saberemos que uma fatia dessa ela é menor do que uma fatia de outra pizza que é dividida em 6 partes iguais. Assim como 1/6 vai ser menor que 1/4. Se a pizza fosse dividida em 4 partes iguais, esse 1/4 seria maior que 1/6. Enfim, então essa é a conclusão que podemos chegar a respeito da comparação de frações. Muito bem, essa foi nossa aula de hoje sobre comparação de frações. Espero que todos tenham entendido. Façam a atividade e tenham